Olá, pessoal. Então, vou apresentar para vocês o roteiro do experimento 13, que trata de luz polarizada. Entre os objetivos, então, nós vamos analisar a veracidade da lei de Malus, que trata da transmissão da luz através de polarizadores lineares. Vamos estudar o efeito de polarização quando a luz ela é refletida numa interface entre o meio menos refringente e mais refringente. Isso é conhecido como ângulo de Brewster. E também vamos investigar o efeito do ângulo limite de reflexão interna total, quando a luz ela é transmitida de um meio mais refringente para um meio menos refringente. E com esses dois métodos, então, será possível determinar o índice de refração desse meio mais refringente nos dois casos, que é um semicilindro de acrílico. Bom, a luz ela é uma onda eletromagnética composta de campos elétricos e magnéticos que oscilam no tempo e perpendiculares entre si, e isso gera uma luz, uma onda que se propaga na direção perpendicular à oscilação desses dois campos. Então, por convenção, o efeito de polarização da luz está associado à direção em que oscila o campo elétrico. Então, no caso de uma polarização linear horizontal, ela ocorre quando o campo elétrico ele oscila unicamente na direção horizontal. E uma luz linearmente polarizada na direção vertical, ela ocorre quando a oscilação do campo elétrico dessa onda, dessa luz, acontece unicamente na direção vertical. Bom, existem outros tipos de polarização, por exemplo, polarização elíptica e circular, e no site do laboratório vocês vão encontrar links onde é possível verificar como ocorre essas outras polarizações. Aqui nós vamos tratar unicamente de luz linearmente polarizada. Então, bom, como que a gente gera essa luz linearmente polarizada? As fontes de luz naturais e também de lâmpadas, usualmente elas são não polarizadas. Isso quer dizer que a direção de oscilação do campo elétrico ela tem igual probabilidade qualquer direção perpendicular à direção de propagação da luz, como está ilustrado aqui nessa figura. Com o uso de polaroides, que são polarizadores que induzem uma luz linearmente polarizada, isso quer dizer que após a luz atravessar esse polaroide, ela tem uma única direção de oscilação do campo elétrico, que é identificada pelo eixo de polarização desse material. Então, verificamos aqui simplesmente, eu estou demonstrando uma fotografia de dois polaroides que possuem os eixos de polarização paralelos entre si, e essa aqui no centro é uma região de sobreposição. Vemos que a luz atravessa perfeitamente os dois polaroides. À medida que um polaroide é rotacionado em relação ao outro, então nós vemos que essa região de sobreposição aqui no centro, a luz, a intensidade da luz ela já diminui. E o caso extremo, onde a direção de polarização dos dois polaroides é perpendicular entre si, então nessa parte central de sobreposição, nenhuma luz é transmitida. E isso é facilmente entendido se nós imaginarmos que, se nesse primeiro polaroide apenas essa direção de polarização da luz é transmitida, e no segundo polaroide apenas essa direção de polarização da luz é transmitida, então a luz que passa pelo primeiro polaroide ela não consegue atravessar o segundo, e é por isso que nós vemos uma imagem escura, ou seja, a luz que é refletida por essa superfície escrito mapa, ela não consegue atravessar os polaroides. Então, esse experimento é o experimento que vocês iriam realizar no laboratório, mas que num outro vídeo sobre o aparato experimental, eu demonstro como o experimento é realizado e aí vocês têm uma noção clara de como isso acontece.
Mas, bom, então na prática nós vamos analisar a lei de Malus, e nesse caso aqui, então, é utilizado um polaroide chamado de polarizador, que polariza a luz aqui, nesse caso, na direção vertical, onde o campo elétrico ele tem uma amplitude E0. O segundo polaroide, ele inicialmente está posicionado paralelo ao primeiro e depois ele é rotacionado de um ângulo θ. Então, a intenção aqui é identificar qual que é a intensidade da luz que passa pelo segundo polaroide. Então, simplesmente por uma decomposição desse vetor campo elétrico, nós vemos que a intensidade transmitida pelo segundo polaroide ele está associado ao cosseno do ângulo entre os dois. Então, aplicando isso, nós vemos que o campo elétrico que passa pelo segundo polaroide é igual ao E0, o campo elétrico inicial, vezes o cosseno do ângulo. Como a intensidade da onda é proporcional ao quadrado da amplitude, então nós vemos que a intensidade que atravessa o segundo polaroide vai com cosseno ao quadrado de θ, onde I0 é a intensidade inicial. Bom, se nós olharmos para os extremos dessa expressão, então vemos que quando os polarizadores estão paralelos entre si, então θ é igual a zero. Se θ é igual a zero nessa equação, cosseno de zero é igual a 1, então a intensidade que atravessa o segundo polarizador é igual à intensidade inicial. Na situação limite de 90 graus, que eu demonstrei anteriormente, que é quando os dois polarizadores estão cruzados entre si, então a transmissão passa a ser nula, como nós vimos, porque cosseno de 90 é igual a zero, então a intensidade que atravessa é nula. Essa aqui é uma situação ideal, se considerarmos dois polarizadores ideais. Na prática, vocês, como eu vou mostrar no outro vídeo, essa equação ela ganha uma intensidade inicial que não é nula mesmo com os polarizadores cruzados. E isso eu comento que deve-se ao fato dos polarizadores não serem perfeitos ou por luz espúria do ambiente que incide no detetor. Então, essa é a tabela que ela é preenchida no laboratório, onde o ângulo entre os dois polarizadores é variado de 15 em 15 graus, de 0 até 90, e a intensidade ela é medida porque essa luz ela incide sobre um fotodetetor que converte a luz num sinal elétrico que é medido por um microamperímetro. Então, a medida é feita em termos de microampere, que é a intensidade da luz que é convertida pelo fotodetetor. Bom, continuando no experimento, então, na sequência são usados 3 polaroides, onde simplesmente a lei de Malus ela é aplicada 2 vezes, uma vez entre o primeiro e o segundo, e depois do segundo para o terceiro polaroide. E, então, aplicando as equações, nós chegamos numa relação que agora a intensidade ela depende de 1/4 da intensidade inicial vezes C ao quadrado de 2θ. Olhando para essa expressão, então fica fácil perceber que quando θ é igual a zero, então o seno de zero é igual a zero, então a intensidade transmitida é mínima. E na condição em que o θ é igual a 45 graus, então 2 vezes 45 é 90, seno de 90 é 1, então a intensidade transmitida será a máxima. No outro vídeo que eu fiz no laboratório para demonstrar o experimento, fica claro como esse experimento é realizado, porque inicialmente os três polaroides são colocados paralelos entre si, então o terceiro é cruzado em relação ao primeiro, um ângulo de 90 graus, e nessa situação o polaroide do meio ele é rotacionado de um ângulo θ, em que essa equação aqui então é válida. Nessa situação, então, o ângulo é variado de 0 a 45 e também capturada a intensidade, onde é possível verificar que a intensidade tem o seu valor máximo, ela aumenta entre 0 e 45 graus.
Bom, agora nós vamos para a última parte do experimento, que trata da polarização da luz por reflexão. Isso é chamado de ângulo de Brewster. Isso acontece quando um feixe de luz não polarizado incide uma interface entre um meio menos refringente e mais refringente, o meio N2 é mais refringente, para um ângulo específico de incidência θB, em que o ângulo do feixe refletido e o ângulo do feixe refratado formam um ângulo de 90 graus entre si. Essa luz aqui ela é completamente polarizada linearmente ao feixe refletido. Então, olhando para essa equação, nós vemos que a soma do ângulo de incidência, que é igual a θB, mais o ângulo refratado, θr, é igual a 90 graus. E, utilizando a lei de Snell, que relaciona os índices de refração dos dois meios com o ângulo de incidência e o ângulo refratado, então, combinando essas duas relações, nós chegamos à equação conhecida como lei de Brewster, onde a tangente desse ângulo específico é igual à razão dos dois índices de refração. Então, numa medida em que se determina o ângulo de Brewster, é possível calcular o índice de refração do meio N2, conhecendo-se o índice de refração do meio N1. No caso do laboratório, será usado um semicilindro de acrílico como meio N2, meio N1 é o ar, então, nesse experimento é possível determinar o índice de refração do acrílico. Aqui é só para demonstrar uma aplicação. Então, se isso for válido, um determinado ângulo de incidência da luz numa interface entre dois meios, no caso aqui interfacear a água, aqui interfacear asfalto, a luz refletida é completamente polarizada numa dada direção. Então, os chamados óculos polaroides, eles possuem uma película polarizadora na sua interface, na sua lente, e isso faz com que, da mesma forma como nós vimos que polarizadores cruzados não deixam a luz atravessar, isso aqui eu também demonstro com óculos polaroide no experimento do laboratório, no outro vídeo. Então, é possível eliminar completamente essa intensidade que ela é refletida e que ela é linearmente polarizada, tanto na superfície da água como aqui no asfalto. Então, isso além de gerar um conforto maior na visão, ela facilita a visualização, tanto aqui na direção de um carro, como na beira de um lago. E a última parte do experimento é realizada para determinar o ângulo de reflexão interna total, chamado ângulo limite. Isso acontece quando o feixe de luz agora ele atravessa uma interface de um meio mais refringente para um meio menos refringente, como é ilustrado aqui. Então, o ângulo do feixe refratado, nesse caso, é maior do que o ângulo incidente. À medida que o ângulo incidente aumenta, para uma condição chamada condição limite, o feixe refratado ele passa por cima da interface entre os dois meios. Nesse caso, vejam que o ângulo em relação ao normal do feixe refratado é de 90 graus. Então, olhando para essa condição e também aplicando a lei de Snell, nós temos essa relação, que o seno do ângulo limite também é igual à razão entre os índices de refração. Aqui também será utilizado o semicírculo de acrílico, que é o meio N1, o meio N2, nesse caso aqui é o ar. Então, a partir daí é possível, dessa medida do ângulo limite, é possível calcular o índice de refração do acrílico. Aqui apenas para dar um exemplo da maior aplicação desse fenômeno, que é um fenômeno bem simples, a aplicação de fibra ótica, onde se a luz ela é injetada através de uma barra de acrílico, como está ilustrado aqui, então vejam que a luz ela é completamente refletida nas interfaces do acrílico e ela não se propaga para fora.
Então, isso causou uma difusão da aplicação de fibra ótica em telecomunicações por dois motivos principais. O primeiro deles, que a transmissão de informação ela acontece numa velocidade próxima à velocidade da luz, e a perda de energia ela é muito menor, porque nessas interfaces aqui, como vocês podem ver, praticamente não existe perda de energia. Então, você consegue transmitir uma informação a distâncias muito maiores e uma velocidade muito maior. Esses são os aparatos experimentais que eu demonstro então, no outro vídeo que eu faço no laboratório. E aqui está a tabela dessa segunda parte, onde é anotado o ângulo de Brewster e o ângulo limite, e também é necessário identificar a direção de polarização da luz refletida no caso do ângulo de Brewster, se é horizontal ou se é vertical. E a partir daí, no relatório, então, vocês vão calcular o índice de refração do acrílico. Esse é o questionário que vocês vão preencher, responder no relatório, onde vocês terão que fazer uns gráficos na situação da lei de Malus para 2 e para 3 polaroides e aplicar a linearização da equação específica em cada caso e também fazer os cálculos com a lei de Brewster e o ângulo limite. Então, bom, desejo boa sorte na elaboração do relatório e até mais.